Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje o tema da nossa videoaula é o Antigo Regime, um assunto que está diretamente ligado com a formação da sociedade moderna, com a formação também do iluminismo, enfim, um assunto de suma importância para compreendermos o homem moderno, a filosofia e o pensamento modernos. Bem, nesta videoaula, a primeira de duas sobre o Antigo Regime, veremos a política nessa época que se estende resumidamente dos anos 1400 aos anos 1700. Uma época, portanto, de aproximadamente 4 séculos. Bem, vamos lá. Para falarmos de política, devemos relembrar as principais ideias dos chamados teóricos do absolutismo. Repito, teóricos do absolutismo. Quem foram esses teóricos, esses pensadores? Teoria é ideia. Que ideias esses caras pensaram? O primeiro deles se chama Thomas Hobbes, inglês, filósofo, escreveu a obra O Leviatã, sua obra mais famosa. Bem, Hobbes nasceu em 1588, final dos anos de 1500, final do século XVI, e faleceu em 1679, final do século XVII, dos anos 1600. Portanto, ele filosofou ao longo do século XVII, ao longo dos anos 1600. Bem, na sua obra O Leviatã, ele afirma basicamente, resumidamente, o seguinte: existe o estado natural. No estado natural, os homens não são governados por leis, Os homens são governados por si mesmos, pela sua vontade livre, pelo que querem. E os homens, sem um governo que os regule, sem um rei que os regre, que coloque limite neles, os homens vão se comportar como animais. Um indivíduo não respeitará a liberdade do outro. Haverá um ataque mútuo entre as pessoas. É o que Hobbes chamava de guerra de todos contra todos. No estado natural, haveria uma guerra de todos contra todos. Afinal de contas, a condição de vida do homem ela é autodestrutiva quando ele não está obedecendo a regras de um governante. Pensem comigo no seguinte: dois irmãos, uma irmã de 15 anos, um irmão de 11 anos, estão sozinhos, estão em casa com a mãe e o pai. A mãe e o pai então saem de casa e dizem: vocês poderão exercer dentro de certos limites as suas liberdades. Se um quiser fazer brigadeiro, faça. Se o outro quiser dormir, que vá. Enfim, bem, a tendência é que a casa pegue fogo. A tendência é que a coisa fique extremamente bagunçada, insuportavelmente bagunçada. Por quê? Um vai querer mandar no outro, um irmão vai querer ultrapassar os limites da sua liberdade e entrar na liberdade do outro. Enquanto a irmã faz brigadeiro, o irmão vai se intrometer e dizer que quer pipoca. Enquanto o irmão dorme, a irmã vai ligar o som em uma altura insuportável para todo mundo dentro da casa. Enfim, bagunça. Até a chegada da mãe, até a chegada do pai. Os pais representam nesse exemplo o rei que diz: parem, os seus limites devem ser esses, já para o seu quarto, estão de castigo. Enfim, o rei evita uma guerra de todos contra todos, assim como o pai e a mãe evitam a guerra de irmãos contra irmãos. Hobbes citava uma frase presente na Bíblia: Homo homini lupus. Homo homini lupus. Uma frase em latim que em português significa: o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, quem é o lobo? Quem é o mal do próprio homem? É o diabo? Não, é o próprio ser humano. O ser humano é por natureza
mal, ele nasce mal, nasce egoísta, pensando em si mesmo, tendo uma vontade de realizar os seus próprios desejos à custa da morte, do sofrimento dos outros, ele não se importa com isso. Por isso que o rei deve ser forte, forte como um Leviatã. Leviatã é um demônio, é um monstro bíblico. Para Thomas Hobbes, esse teórico do absolutismo, esse filósofo do absolutismo, o rei deve ter um poder absoluto, absoluto, acima de todos, inquestionável. Ele deve ter o poder de um Deus sobre os homens, de um Leviatã, de um demônio invencível. Hobbes foi um teórico, um pensador do absolutismo. Por essa razão, para ele, o rei tem um poder absoluto para impor, construir o Estado social. O que é o Estado social? O contrário do Estado natural. Estado natural, irmãos sem mãe e pai. Estado social, irmãos obedecendo às regras do pai e da mãe. Horários, limites, tarefas. É assim que os governos fazem. Estabelecem leis para que nós obedeçamos e a partir daí possamos viver em convivência, um do lado do outro, sem nos matarmos. Bem, avancemos para Nicolau Maquiavel. Se Thomas Hobbes, na Inglaterra, escreveu ao longo do século XVII, ao longo dos anos de 1600, Nicolau Maquiavel, na Itália, escreveu no final dos anos de 1400 e no começo dos anos de 1500. No final do século XV, no começo do século XVI. Bem, Maquiavel escreveu uma obra curta, pouco mais de 90 páginas, chamada O Príncipe. O Príncipe é a obra mais famosa desse pensador italiano que também defendia o absolutismo, o poder absoluto, superior e inquestionável do rei. Maquiavel afirmava o seguinte: a fortuna é uma deusa, aliás, a fortuna é uma deusa romana, que pertence à mitologia romana, e Maquiavel usa ela para falar do rei. Existe a deusa Fortuna, afirmava Maquiavel. Diz Maquiavel no seu livro O Príncipe. Essa deusa Fortuna brinca com as pessoas. Ela dá mais sorte a alguém, mais azar a outra pessoa, coloca tragédias e pedras no caminho do fulano, mas coloca um mar de rosas no caminho do cicrano. Ou seja, a Fortuna é uma deusa temperamental. Ela gosta de uns, odeia outros, mas o bom rei, o bom governante, como ele tem uma grande responsabilidade, ele é responsável por um povo inteiro, por um país, por uma nação, ele deve ter virtude. O que é virtude? Virtude, ou em português virtude, para Maquiavel é a capacidade de resolvermos os problemas que se apresentam a nós. Não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta se conformar. É preciso, enquanto governante, resolver os problemas que afetam o seu povo e resolver com inteligência, uma inteligência que se adapta ao problema, que busca soluções pensando, raciocinando. Virtude. O governante deve ter virtude e a virtude do governante, a inteligência do governante, percebe que o povo é ingrato. Bem, vamos ver as consequências dessa ingratidão do povo. Se o povo é ingrato, o governante deve fazer o bem aos poucos, muito aos poucos. Porque se o governante fizer o bem de uma vez só, o povo vai se esquecer e se tornar ingrato. Não vai ter gratidão, não vai querer bem o seu governante. Então o governante deve fazer o bem aos pouquinhos para que o povo não se esqueça. E também fazer o mal de uma vez só, porque o povo se esquece. Como o povo é ingrato, repito, o rei não deve procurar ser amado. O príncipe, o rei, não deve procurar ser amado. O governante deve procurar ser temido. O povo é como um animal traiçoeiro. Se o rei ficar passando a mão sobre a sua cabeça, esse animal em algum momento vai trair o rei, vai mordê-lo, vai devorá-lo. O rei deve ser temido, deve bater, maltratar esse animal para que ele tema a voz do rei. O rei tem que ser autoritário, temido, antes temido do que amado.
fazer o bem aos poucos e o mal de uma vez para o povo se esquecer, ter virtude, ter a capacidade de resolver problemas enquanto governante. Por que a obra de Maquiavel se chama O Príncipe? Porque ele escreveu esse pequeno livro em homenagem a um membro da família Médici, a um membro de uma família poderosa do estado de Florença, se eu não me engano, na Itália, estado de Florença. A família é a família Médici, uma família poderosa à época, no final dos anos 1400, durante os anos 1500. Maquiavel queria o quê ao escrever um livro para esse príncipe da família Médici? Ele queria basicamente uma pensão. Ele queria uma ajuda financeira pelo resto de sua vida, puxando o saco, escrevendo livro, dizendo: olha, fulano de Médici, é assim que você tem que ser, tem que agir como rei, como príncipe, como futuro governante, enfim. Notem uma coisa, Maquiavel não está preocupado ao escrever essas ideias e tantas outras no livro, é um livro muito interessante, ele não está preocupado em buscar o bem do povo. Não, ele está preocupado apenas em buscar a soberania, o absolutismo do rei. Como o rei, como o governante, mantém o seu poder absoluto, inquestionável, invencível. A preocupação é única e exclusivamente com o rei, com a manutenção do poder absolutista. Bem, vamos agora para Jacques Bossuet. Jacques Bossuet nasceu em 1627 e morreu em 1704. Também filosofou, assim como Thomas Hobbes, ao longo dos anos de 1600, ao longo do século 17. Jacques Bossuet era um bispo francês, um membro da Igreja Católica Francesa. Ele escreveu como grande obra, como obra mais famosa sua, Política segundo as Sagradas Escrituras. E nessa obra, Política segundo as Sagradas Escrituras, segundo a Bíblia, ele expôs a sua famosa teoria do direito divino dos reis. Basicamente é o seguinte: Deus dá aos homens reis. Se os reis são ungidos, são escolhidos, são enviados por Deus, desobedecer o rei é um pecado capital, é um pecado imperdoável, é como desobedecer e ofender o próprio, é como desobedecer Deus, é como ofender Deus. Bem, as decisões do rei, já que ele é ungido, já que ele é divino, são infalíveis. Ora, se o povo está na miséria, se o povo paga tributos exagerados, impostos exagerados e passa fome, a culpa não é do rei, a culpa é de Deus. Ou melhor dizendo, é um desejo de Deus que o povo passe fome, porque Deus controla a natureza, porque Deus castiga aquele povo. Não é culpa do rei. O rei tem decisões infalíveis, ele tem uma inteligência iluminada por Deus. É basicamente a teoria do direito divino dos reis. Ele tem um direito divino que vem de Deus para governar as pessoas. Aqui temos então bem explicadinha, bem delimitada a expressão monarquia absolutista divina. Mono, arquia, poder. Monarquia, no poder. Monarquia. Absolutista, poder absoluto acima de todos. Ele é Deus, ele tem o direito de governar vindo de Deus. Monarquia absolutista divina, poder absoluto vindo de Deus. Monarquia absoluta vinda de Deus. Monarquia absolutista divina. Chegamos a outro francês, Jean Bodin, saindo do Jacques Bossuet, chegamos ao Jean Bodin. Jean Bodin, um pouco mais velho. Se o Jacques Bossuet, bispo francês do direito divino dos reis, escreveu nos anos de 1600, Jean Bodin escreveu nos anos de 1500. Ele nasce em 1530 e falece em 1596. Foi um jurista, foi um advogado, foi um sujeito que pensou e escreveu sobre leis. Também foi um sujeito que perseguiu os hereges cristãos, perseguiu aqueles que, na opinião da Igreja Católica, iam contra a Bíblia e contra essa igreja. Ganhando o apelido, Jean Bodin ganhou o apelido de
o procurador do diabo, aquele que procurava o diabo nas pessoas, aquele que procurava os hereges, os que falavam contra a Igreja Católica. Bem, há uma ideia interessante na obra de Jean Bodin, no pensamento de Jean Bodin, que é o princípio da indivisibilidade da soberania. Princípio da indivisibilidade da soberania. Isso quer dizer o quê? Princípio é ideia. Ideia da indivisibilidade da soberania. Soberania não é divisível. O poder do rei, do soberano quer dizer rei, não deve ser dividido com ninguém. Para Jean Bodin, em toda a história, nós sempre temos governos soberanos, governos em que uma pessoa ou um grupo de pessoas manda, porque se o poder for dividido, a coisa vira bagunça. Segundo Jean Bodin, quando a maioria das pessoas está no poder, isso é uma democracia. O governo, nesse caso, o Estado, nesse caso, é um governo popular, do povo, democracia. Mas há alguém que manda, é o povo. Esse poder não é divisível, o povo não divide com ninguém, o povo manda. Bem, quando os ricos mandam, quando, por exemplo, os donos de terra mandam, a época do Jean Bodin, anos de 1500, aqueles que tinham poder financeiro tinham terras. Enfim, quando aqueles que têm terras mandam, temos um governo, um Estado aristocrático. É a aristocracia, são os proprietários de terra, são os ricos, são os caras considerados os melhores por terem terras. São eles que mandam e eles não dividem o poder com ninguém. Por fim, temos a soberania do príncipe, do rei. O rei, quando ele governa sobre todos, quando ele tem um poder absoluto, temos então um Estado monárquico, um governo monárquico, monarquia, monoarquia, governo, só uma pessoa manda e essa pessoa é o rei, é o monarca. Vamos ler uma citação do próprio Jean Bodin. Abre aspas. Todas as leis da natureza nos guiam para a monarquia, seja observando esse pequeno mundo que é nosso corpo, seja observando esse grande mundo que tem um soberano Deus, seja observando o céu, que tem um só sol. Jean Bodin diz que o céu tem um sol, não tem vários sóis. O nosso corpo tem um soberano, que é a nossa inteligência, a nossa cabeça manda no nosso corpo. Observem, quando nós tomamos decisões que não vêm da nossa inteligência, do nosso pensamento, nós fazemos cagada. Nós fazemos coisas erradas, nós erramos. É preciso que a cabeça tome conta do corpo. É preciso que haja um sol organizando o céu, dando luz, dando vida à terra. É preciso que haja um único Deus com todo o poder para organizar o universo. É preciso que em casa os pais mandem nos filhos, deem regras aos filhos, porque senão, se todo mundo fizer o que bem entender, pais, filhos, avós, tios, papagaios, enfim, haverá uma bagunça, uma anarquia. A significa não, sem. Arquia, poder, governo. Sem governo, bagunça, desordem. É o professor saindo da sala. Quando o professor está na sala de aula, a sala de aula é uma monarquia, um só manda. Quando ele sai, a sala de aula se torna uma anarquia. Sem arquia, governo. Não tem ninguém que manda, a bagunça se generaliza, tá? Me lembro agora do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, quando esse personagem consegue humilhar o Caruso, que era o valentão da escola, Corleone, se não me engano. Bem, sem o valentão Caruso, todos querem ser valentões em cima do Chris, e ele passa a apanhar não só de não só do Caruso, mas a escola inteira, tá? Porque a escola virou uma anarquia, uma bagunça sem um soberano, tá? Bem, chegamos a um pensador do qual eu gosto muito, o francês Michel Foucault. Sou da francês. Jean Bodin, Jacques Bossuet, Michel Foucault, um italiano, Maquiavel, um inglês, Hobbes, mas os franceses realmente foram os caras que pensaram o antigo regime, tá? O Michel Foucault não defendeu os reis, tá? Mas ele estudou como o poder dos reis era inquestionável. Enfim, há uma obra desse pensador, Michel Foucault, chamada Vigiar e Punir.
muito estudada nos cursos de Direito. Aqui neste canal vocês encontram algumas videoaulas sobre Foucault, inclusive uma videoaula sobre esse tema. Bem, nessa obra chamada Vigiar e Punir, que Michel Foucault publica em 1975, esse pensador francês fala de um julgamento real, histórico, com testemunhas, com registros na polícia. O jovem Damien se escreve Damiens, com NS no final. O jovem Damien foi condenado em 1757 à morte, porque havia cometido o crime de parricídio. Parricídio é um crime cometido contra o pai ou contra a mãe. É o filho que mata o pai ou a mãe. E então Damien foi condenado por ser um parricida. Bem, o interessante é observar que quando se cometia algum crime no antigo regime, um parricídio, um roubo, um furto, um assassinato de outro tipo, esse crime era um crime contra o próprio rei. Se o rei é ungido de Deus, por Deus, escolhido por Deus, e Deus criou o reino, criou todas as coisas da terra, é claro que o rei é dono das coisas da terra. Ofender qualquer ser humano, ofender qualquer propriedade rural, qualquer casa, é ofender o próprio corpo do rei, que é o corpo de Deus, o criador de tudo, o dono de tudo. Gente, olha que loucura! Damien, então, foi condenado à execução por meio do suplício. O que era o suplício? Vivo, ele foi enviado de carroça até a praça em frente à Catedral de Notre-Dame, na cidade de Paris. Notre-Dame, em português, Nossa Senhora, Nossa Dama, Virgem Maria, enfim. Ele foi levado então até a frente da Catedral de Notre-Dame, colocado em cima de um patíbulo, estrutura de madeira sobre a qual os caras eram enforcados, eram degolados, enfim, eram executados. Ali, diante de um público gigantesco, o suplício tinha que ser público, as pessoas viam, crianças, velhos, donas de casa, né? Alô, Dona Maria, traz a bacia. Não a bacia, mas vinha ver que bela execução teremos hoje. E a tortura então começa. Um carrasco com uma tenaz, que é um alicate com a cabeça arredondada, começa a arrancar os mamilos, pedaços do peito, dos braços, das coxas e da barriga do parricida Damien. Sobre esses ferimentos provocados pelo alicate, pela tenaz, é derramado um líquido. São derramados alguns líquidos: chumbo derretido com enxofre, óleo fervente. Como se isso não bastasse, 4 cavalos são amarrados aos 4 membros de Damien, as pernas e aos braços. Esses cavalos saem em disparada, 1, 2, e só na terceira vez conseguem fazer o que eles deveriam fazer na primeira vez: arrancar os braços e as pernas do condenado. Sem os braços, sem as pernas, apenas com o tronco e a cabeça e vivo ainda, Damien tem as suas tripas arrancadas. O carrasco que participou do início da tortura, em que pedaços do seu corpo eram arrancados, esse carrasco arranca as suas tripas, estripa o Damien e mostra as tripas dele antes do condenado morrer. Os restos mortais são queimados ali mesmo e as cinzas se perdem com o vento. Foucault ainda relata no seu livro Vigiar e Punir, de modo bem poético, bem triste, mas poético, e isso realmente consta nos testemunhos. Foucault relata que um cachorro de rua deitou-se sobre o local onde o cadáver de Damien fora queimado, porque estava quentinho, estava morno. Bem, por que tudo isso? Por que essa tortura? Para mostrar uma coisa muito simples, para exibir a todos o que poderia acontecer com aquele que desafiasse o rei, com aquele que cometesse qualquer tipo de crime dentro do reino onde quem governa é um ungido
de Deus. Dar o exemplo de modo cruel, dar o exemplo por meio da tortura. Bem, finalizando a nossa aula, esta videoaula, falemos sobre como os governos do antigo regime gastavam o dinheiro público. Olha que interessante. Luís XIV, lá nos anos de 1600, construiu um palácio, lá nos anos em que Hobbes escrevia, lá nos anos em que Jacques Bossuet escrevia. Luís XIV, que se dizia o rei Sol, o Sol da França, Luís XIV construiu um palácio, o Palácio de Versalhes, onde moravam 1000 nobres que tinham uma grande tarefa diária, puxar o saco do rei, onde moravam 4.000 funcionários para limpar a sujeira desses 1000 puxa-sacos. Bem, tudo com o dinheiro do povo. Como era gasto o orçamento da monarquia francesa, tá? Que é um bom exemplo do poder dos reis. 33% do dinheiro que o povo dava ao rei por meio de impostos eram gastos com o exército. E o que era o exército? Soldados que protegiam o próprio rei, e também um cabide de empregos. O exército era usado para dar empregos de generais, de sargentos, enfim, coronéis para os amigos do rei. 33%, um terço do dinheiro do povo era para proteger o rei ou para dar um bom salário aos seus amigos que se tornariam chefes desse exército, generais, coronéis, enfim. 30% eram para variedades. O que seriam variedades, professor? Simples, banquetes, festas, joias que o rei quisesse comprar, promover, armas que ele quisesse comprar, guerras que ele quisesse fazer. Para que fazer guerras? Para conquistar terras para os seus amigos nobres. 30% para variedades, 21% para gastos gerais. De novo, banquetes, joias, armas, guerras por terras para os nobres, enfim, futilidades, vestidos para para as princesas, os príncipes, para as rainhas, armaduras, armas para os príncipes, joias, banquetes, festas, luxo, palácios construídos e mantidos. 33% para o exército, 30% de variedades, 21% de gastos gerais. Variedades e gastos gerais são a mesma coisa, o rei gasta com futilidades. Só até aqui já temos 63, 74, isso? Peraí, sou ruim de matemática, gente. 63, 83, até aqui temos 84% do orçamento do povo. 10% era só para a corte, para os nobres que puxavam o saco do rei. Pensões milionárias, pensões que eles ganhavam mensalmente durante toda a sua vida, por puxarem o saco do rei. Eu gostei de você, não gostei de você, te darei uma pensão, não te darei uma pensão, e usarei o dinheiro do povo para isso. Se 10% eram para a corte, para os nobres que puxavam o saco do rei, 6% eram para pensões a nobres, que também puxavam o saco do rei. Alguém falou aqui em hospitais? Alguém falou em escolas públicas? Alguém falou em segurança pública? Alguém falou em bem-estar do povo? Em comprar comida para o povo? Não havia saúde pública, não havia educação pública. O que havia era um governo real, o que havia era um rei que se preocupava apenas consigo mesmo e com os seus amigos. Essa era a política do antigo regime, meus caros. Ficamos por aqui, até a nossa próxima videoaula.